A paz do Senhor, boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Vamos consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Aleluia, Senhor, nós bendizemos, agradecemos por mais um dia de vida, nós consagramos tudo nesse tempo a Ti, entregando, Senhor, tudo que temos e somos, bendizemos, adoramos. Senhor, nós queremos pedir a Tua graça, a Tua sabedoria, a Tua unção, a revelação da Tua palavra. Nos ensina acerca daquilo que Tu queres, Senhor, nos instruir. Em nome de Jesus. Pedimos, cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. É interessante porque ainda há pouco eu fui ouvir a live da minha pastora e a minha pastora falou realmente a mesma palavra que eu ia trazer no dia de hoje. Eu pensei, isso é confirmação do Senhor. Geralmente eu gravo um dia antes e eu posto no dia seguinte, mas hoje eu disse não, hoje eu vou gravar hoje e vou postar hoje. E vamos que vamos, glória a Deus por isso. Hoje nós vamos falar sobre fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Quando Deus nos dá uma palavra e que a gente fica resistente, e às vezes fica com medo, às vezes fica receoso, acha que a coisa não vai dar certo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, ali, pegando esse gancho da pastora, a profeta Ariane Iracete, livro de Juízes 4, que diz assim: porém os filhos de Israel tomaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Císera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Azarosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros ferrados e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Gizom e Císera, ao capitão do exército de Jabim, com seus carros, com suas multidões, e eu o darei na tua mão. Então disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será pela tua a honra, pelo teu caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon, Naphtali e Guedes e subiu com 10.000 homens após de si. E Débora subiu com ele. Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robababe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Sanaim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte de Tabor. E Císera convocou todos os seus carros, 900 carros ferrados, e todo o povo que estava com ele, desde Razorese, desde o gentil até ao ribeiro de Quizom. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Císera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte do Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Císera e a todos os seus carros e a todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Císera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após os carros e após os exércitos, até Harosete dos gentios, e todo o exército de Císera caiu ao fio da espada, até não ficar um só homem. Glória a Deus, aleluia. Meio extensozinha essa palavra,
Mas a gente está falando porque é próprio para a gente entender o que é que estava acontecendo. Porque esta palavra, né, Cristina? Isto tudo, a palavra de Deus vem contando que o povo de Israel ficou durante muitos anos, mais de 20 anos, eles vinham debaixo de uma opressão, né? O povo cananeu, ele vinha e fazia uma opressão, subjugava Israel, né? Deixava eles pobres, deixava miserável, atacava, tirava, né? Então o que acontecia? Isso trazia temor sobre o povo. E aqui a palavra de Deus diz que levantou-se Débora, Deus levantava, era o tempo em que os juízes governavam sobre Israel, ainda não tinha reis. Então, Deus levantava um juiz para o governo de Israel. E através daquele juiz, Deus fazia o comando, Deus fazia o cuidado daquela nação, daquele povo. E a palavra de Deus diz que Deus levantou Débora. Então, era uma juíza e era uma profetisa. Então, Deus simplesmente falava para ela o que Deus iria fazer e ela passava ali, né? O comando da guerra, da batalha, do comando do povo. E a palavra de Deus diz que ela manda chamar Baraque. Baraque, ele era o general de guerra dos exércitos de Israel. E aí, ela quer saber, né? Escute aqui, vem cá. Mais ou menos isso, vamos falar bem popular, né, para que todos entendam o que aconteceu aqui nesse diálogo de Débora e Baraque. Débora fala para ele, escuta aqui, Deus não mandou você tomar aí 10.000 homens, ir lá para cima, ir lá para a batalha, que Deus iria te dar todo esse exército dos cananeus e o general da guerra e todos os seus homens que Deus ia dar na tua mão, que tu irias vencer a guerra? E aí ele disse, olha, eu não vou não, eu só vou se tu for comigo. Então, naquela hora, né, a Débora, ela olha e ela fala para Baraque, né, eu vou, mas não vai ser pelas tuas mãos que vai vir a glória, vai vir essa glória, vai vencer essa batalha uma mulher. Ela quis dizer assim que como ela estava à frente, né, geralmente quem ia à frente eram os generais de guerra, eram homens de guerra, e dessa vez foi uma profeta, uma profetisa de Deus, foi para dentro do campo de batalha. E ela disse, olha, não vai ser pela tua mão, não vai ser vitória tua, não vai ser contado uma glória para ti como um general de guerra, vai ser contado para mim, que pela mão de uma mulher, Deus deu simplesmente o exército, a Cícera e todos os cananeus e todo aquele povo que batalhava contra Israel. Então, a palavra de Deus diz, né, que realmente, ali naquele momento, esse general, né, que ele era tão forte, era tão destemido, que a gente vê que ele vai adiante, ele vai na luta, no final de tudo eles vencem, não ficou um homem de pé, ainda o general ainda foge e depois eles catam o general. Então a gente vê aqui, né, quando eu recebi essa palavra do Senhor, tudo isso veio porque o Senhor falou da síndrome que nós temos, síndrome de Baraque. E eu disse, síndrome de Baraque, Senhor. Aí o Senhor me falou, de nunca acreditar na palavra que Deus dá. Quando Deus dá uma palavra, quando Deus dá uma ordem e que a gente fica desfazendo a palavra de Deus. Aí isso não vai acontecer. Olha a circunstância. Olha o que fazia Baraque, né? 20 anos estão aqui subjugando. Como é que Deus manda dar uma palavra dessa? 20 anos estamos aqui debaixo da mão desse povo, humilhados. Olha só como é que eu tô, né? Olha a minha família, olha o povo humilhado, derrotado. Então Baraque, ele não viu ali a mão do Senhor estando a batalha dele, à frente dele. Eu acho tão interessante porque lá no meio da batalha, no dia em que era, né, para batalhar, Débora levanta e diz, escuta aqui, ô Baraque, você ainda não foi para a batalha por quê? Tu não sabe que Deus já saiu à tua frente? Então a gente fica assim pensando, né? Era realmente um temor que tinha no coração desse homem, ele é uma insegurança, ele estava com uma falta de fé, ele achava que o general de guerra era mais forte, que eles tinham muitos cavalos, muitos carros, e eles tinham um armamento, eles tinham um exército muito poderoso, como é que iriam vir contra eles? Então ele achava que realmente aquela missão ela iria falhar. Ele não botou fé na missão. Porém, essa mulher de fé disse, nós vamos sim, vamos para o campo de batalha. Quando ele diz, olha, eu só vou se tu for comigo, então ela diz, com certeza. Ela diz, certamente irei contigo. Então ela levanta e ela diz, eu vou porque eu tenho fé, eu vou porque confio em Deus, eu confio no Senhor, naquele que falou, naquele que não falha, aquele que já deu a batalha por vencida. Ela tinha certeza daquela palavra. Enquanto Baraque ficou no temor, estremecido, sem fé,
Débora disse, nós vamos porque nós vamos vencer, Deus já deu o inimigo nas nossas mãos, nós já vamos vencer. Então, quando a gente pensa, né, na síndrome de Baraque, é que nós não confiamos na palavra que recebemos de Deus, naquilo que Deus falou, né? Então, muitas vezes nós temos que tomar o cuidado, porque o outro vem e faz aquilo que era para nós fazer, o outro vem e toma o lugar que era nosso, o outro vem e toma aquilo que o Senhor já tinha desejado que estivesse na nossa mão. Por quê? Porque nós não confiamos naquela palavra, nós não confiamos naquele momento que Deus falou para as nossas vidas, né? Então, quando nós temos realmente uma palavra que Deus nos deu, não é porque eu acho, não é porque eu quero, não é pela circunstância, não é olhar pelo que nós temos condições, se não temos condições, é pela palavra que saiu da boca de Deus, é pela impressão do Espírito, é assim aquela palavra que queima dentro da gente, a gente recebe aquela palavra, queima e diz, isso é comigo, isso é para mim. Então nós temos que entender, né, que a palavra que o Senhor nos deu, ela realmente é uma palavra que ela vai nos direcionar. Eu acho interessante quando Débora diz, olha, o Senhor já saiu à frente, né? O Senhor já saiu à frente, Ele já está na frente da batalha, já pode sair, esse é o dia. Então não foi só ir para o campo de batalha, ela chegou e chamou para a guerra, né? Ela chamou para a guerra, vão, porque hoje é o dia, o Senhor já nos deu, já deu na tua mão, o Senhor já saiu à frente. Então ali havia um comando de guerra na voz daquela mulher, né? Que era para o povo ir, para o povo batalhar, porque o Senhor estava à frente, já tinha ido adiante, o Senhor já estava dando vencida a guerra. Então tudo isso, né, a gente consegue entender quando Deus sinaliza para nossas vidas, pode ir, pode sair, pode chegar, porque o Senhor deu a palavra, que nem Débora diz, olha, o Senhor saiu à frente, quando Ele vem dando a palavra, o Senhor já saiu à frente. Então nós não podemos, né, ficar naquela circunstância, mas olha, mas será, mas olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho circunstância, eu não tenho ninguém, então, né, coitadinho de mim. Assim fez Baraque. Então, a síndrome de Baraque não acreditou na palavra que o Senhor deu. Ele acreditou. Ele teve fé muito mais nas adversidades, no que estavam passando, na dificuldade do povo, do que na palavra que o Senhor tinha dado para ele. Então, aqui nós tiramos uma mensagem que é realmente para nossas vidas. Nós não vamos guiar por força, por violência, por circunstância, pelo Espírito de Deus, porque assim diz a palavra. Então, quando o Senhor nos dá a palavra, nós temos que pegar aquela palavra e ser um escudo para a nossa fé, né? Pegar fé com aquela palavra e deixar, né, aquela palavra bem viva dentro de nós. Nós não podemos deixar morrer, nós não podemos deixar esfriar aquela palavra, nós temos que tomar e dizer, não, o Senhor me falou, isso vai acontecer, é fé, é marcar com fé. Eu acho muito bom a palavra do Senhor quando fala lá em Efésios 6, quando diz, né, tomando sobretudo o escudo da fé, quer dizer, a fé que vai escudando, a fé que vai defendendo, para que o inimigo não roube aquela palavra, até que nós chegamos do destino, até que nós conquistamos aquilo que o Senhor já tem declarado para nossas vidas, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Por isso, se o Senhor te deu uma palavra, finca o pé na fé e diz assim, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu vou onde o Senhor disser para eu ir, e eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandar fazer. E tenha certeza, quando Ele fala, Ele já saiu adiante. Se Ele já saiu adiante, o inimigo já está por terra. Amém? Glória a Deus, que toda batalha será vencida, isso nós temos certeza, porque quando o Senhor diz, sai para batalhar, Ele já vai adiante. Nosso general de guerra é poderoso. Por isso que nós temos que crer em todas as palavras. Quando o Espírito Santo de Deus já trouxe a confirmação dentro de nós, nós não precisamos que nenhum homem, nós não precisamos que ninguém venha nos dizer, vá para a guerra, vá para a batalha, faça isso, faça aquilo. Porque quando o Espírito Santo de Deus, ele confirma dentro de nós, meu irmão, nasce dentro de nós uma força pelo Espírito para que a gente possa conquistar acima de tudo e qualquer tipo de muralha, de barreira que possa acontecer. A gente ganha uma força, a gente ganha uma fé que vem realmente do alto e vem pela força do Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você? Glória, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos por essa palavra.
Sim, Senhor, nós rejeitamos, Senhor, todo espírito maligno que quer roubar nossa fé nas palavras que o Senhor nos deu. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite que nós firmamos nossos pés, Senhor, na palavra que o Senhor nos entregou. Estamos firmados, segurados, Senhor, nós não voltaremos atrás, nós não desistiremos, Senhor, nós confiamos, nós cremos, Senhor, assim como Débora, Senhor, que quando recebeu a palavra disse: certamente eu irei, certamente eu irei, certamente eu irei, porque o Senhor já saiu por diante. Essa palavra vem do Senhor. Senhor, assim nós declaramos, confirma de toda a palavra, sinaliza para o teu povo, Senhor, meu Deus, que o Senhor já saiu adiante. Senhor, sobre toda palavra que recebemos, Senhor, faz uma confirmação, faz um sinal, faz, Senhor, meu Deus, os destinos dos teus filhos se abrir. Assim, Senhor, meu Deus, como abrisse os campos, Senhor, meu Deus, para o povo de Israel, quando foram para a peleja, Senhor, e batalharam e venceram, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, as portas abertas, campos de destino, portas, Senhor, meu Deus, portas e rotas de destinos que se abram nessa noite, para que se faça estabelecer toda a vontade, toda a palavra e todo o decreto que o Senhor já tem declarado sobre as nossas vidas. Declaramos, Senhor, o cumprimento de toda a profecia. Declaramos nessa noite, em nome de Jesus, aquele que prometeu é fiel para cumprir, vai cumprir toda a palavra, vai cumprir toda a promessa, vai cumprir toda a profecia. Eu declaro o tempo perfeito de Deus, eu declaro, Senhor, remindo todo o nosso tempo para entrarmos, Senhor, para a bênção, para a graça, para o favor, para a terra prometida, em nome de Jesus. Eu profetizo vitória, eu profetizo graça de Deus para a conquista, para ir romper além, Senhor, das muralhas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Finca teu pé na fé. Coloca o pé aí e diz assim: ei, eu vou por diante, eu vou conquistar aquilo que o Senhor tem para mim. Eu vou chegar em todo lugar que o Senhor já disse que é o meu lugar. E toma posse da bênção, amém? Deus te abençoe. Fique na paz.